Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Rodrigo Osso aqui com João Vitor O Santiago, autor de Trigger, autor de muita coisa legal. Olá. Vocês já conhecem o Santiago já é da casa, ele sempre me presenteia com boas indicações, com um bom papo, com um bom momento. E dessa vez, quem indicou a quadrilogia para que ele revisitasse fui eu. Eu pedi para que resgatemos para vocês o Corrida Mortal. Um filme que parece simples, um filme que parece corriqueiro. Grande Trigger. O Chroma vai cortar, depois eu ponho. Grande Trigger. Um filme que parece corriqueiro, um filme com uma fórmula simples. Tem brucutice, tem corrida de carro, tem mulher bonita, tem uma conspiração por trás, tem as mega empresas tentando lucrar com aquilo. Fazendo mega empresas. É uma fórmula que a gente já viu funcionando diversas vezes, mas ele está longe de ser só isso. Então nós vamos passar pelos 4 filmes, um papo um pouco mais longo, papo com o João Vitor O Santiago. Vocês sabem que é um papo um pouco mais longo, mas vai ser um papo muito gostoso, muito divertido. Já convido vocês a assistirem a quadrilogia. Convido também a acessarem o link que está aqui na descrição do vídeo e comprem Trigger, tanto na versão física quanto na versão digital. A versão física, se você quiser, entre em contato direto com o João para conseguir sua cópia autografada. Morram de inveja, eu já tenho a minha, já li o material. Vocês sabem o quanto eu sou fã da história que o João criou, do universo que o João criou. Eu já disse isso várias vezes em inúmeros vídeos, não pela nossa amizade, mas como eu sou um leitor assíduo e um leitor chato, então para me agradar é complicado, e ele conseguiu. Então vocês devem dar uma oportunidade para essa história, é uma história muito interessante, mas vamos de Corrida Mortal. Esse filme, a sinopse dele é a seguinte: Jensen Ackles é um ex-piloto profissional que foi condenado por um terrível assassinato. Você vê que ele é um cara do bem, você vê que esse assassinato está mal explicado, e aí ele vai para Terminal Island, uma prisão de segurança máxima que tem as suas próprias regras. Aí ele se vê obrigado a voltar às pistas e começa a participar de uma corrida mortal, cujo vencedor de 5 corridas conquista, em teoria, a sua liberdade. Muita teoria. A gente vai ver essa teoria na prática. Não, e assim, na verdade, ele vê que ele sofreu uma armação porque um cara mascarado mata ele e faz assim com os dedos, faz aquele gesto de revólver que alguns bandidos fazem. Faz verdade, um gesto de gatilho com o dedo. Aí depois ele vê que um dos corredores, quando ele tá fazendo a coisa, faz esse mesmo gesto, isso até não é segredo pra ninguém, mostra no trailer, e Jason Statham não ia fazer papel de um vilão, de um cara tão horrível. E assim, ele vai participando da Corrida Mortal como um Frankenstein, que é um corredor mascarado, ele em tese tem 4 vitórias, é basicamente o herói da Corrida Mortal, favorito de todo mundo. E a diretora, que é a Joanna, muito boa no papel, ela é uma mulher que consegue atemorizar os piores criminosos, tem medo, tem um respeito muito salutar sobre ela, e ela coloca ele para correr numa corrida de 3 fases. Tem o primeiro dia, que é a primeira volta, o segundo, que tem assim, são 3 rodadas, toda a corrida. E ele vai ganhando, ele começa a ganhar, e o problema é que ela não quer libertar ele, porque o Frankenstein ele é muito cobiçado, assim. E ele não só descobre que ele foi vítima de uma armação, como também ele, na verdade, ele não vai sair da ilha, não vão deixar ela. E ele acaba se aliando ao inimigo dele, que é o Machine Gun Joe, o inimigo que ele é rival do Frankenstein morto, porque na verdade ele morreu, mas coloca ele para substituí-lo. E eles começam a se aliar, não só para vencer a corrida mortal, que vai se tornando cada vez mais cruel, inclusive com um veículo feito pela própria diretoria do presídio, aquele caminhão de Juggernaut lá, que é muito maneiro. Que uma parte aqui que eu queria até fazer, uma coisa que eu gostei muito no Corrida Mortal foi o seguinte: ele é um setup que eu acho que é um dos filmes mais verdadeiramente que parece um videogame. Por quê? Ele tem 3 níveis, ele tem você passar no negócio, ativar a arma e ativar a defesa, ele tem todo um setup de videogame, mas ele é uma ação conduzida por gente inteligente. Aquela cena que os dois passam paralelo
no ativador da armadilha maravilhosa, quando ele enfrenta o Juggernaut, porque assim, eles encaram o carro como uma arma inteira, não só as armas, porque os carros são armados, tanto com metralhadoras, mísseis, armas defensivas que são fumaça, óleo, uma proteção que pode ser solta. E eles usam isso não como uma coisa, que depois vai ter uma crítica nos próximos filmes, não como uma coisa estanque, mas assim, eles usam os veículos de forma muito dinâmica mesmo, muito inteligente, assim. Eles usam como uma arma inteiriça, tanto a metralhadora, tanto aquela arma motorizada sobre rodas. Mas fala aí, ó. Eu acho que você deu um start interessante. Esse filme, ele começa sem um pouco de sentido, começa com o Frank sendo morto. Sim. Você começa o filme no meio da corrida, você não sabe de onde vem, para onde vai, o que está acontecendo realmente. E aí, agregando a essa primeira impressão que o João deu, esses pilotos recebem detentas para ser wingman, para ser copiloto deles. Então, cada um recebe uma, a exceção de um dos corredores, que ele é homossexual e ele prefere uma companhia masculina. Sim. E aí é o que você disse, é um setup de game. Inclusive tem um game de 1998 chamado Death Track, que é exatamente o setup desse filme. Death Track. Ah, sim, vou pesquisar. Tem até o Resurrection dele agora. Ah, legal. Saiu na Steam, mas depois, se vocês quiserem, inclusive a gente pode trazer esse jogo no nosso quadro Games e Afins. Eu acho que é legal, games que tem referências com filmes e tudo mais, mas é uma outra ideia para o ano que vem. Nesse filme você vê o cara se adaptando a esse sistema, você vê as coisas, a politicagem porca que tem por trás, você começa a entender como ele foi parar ali, por que ele foi parar ali, e aí ele consegue realmente mobilizar não só a equipe dele, que é muito boa. Sim. Tem grandes atores, assim, dele. Tem grandes atores nesse primeiro filme, mas mobilizar até o inimigo dele em benefício comum, uma vez que eles entenderam que o sistema todo está contra eles, e não dando uma chance real de liberdade. A mulher fatura milhões porque ela transformou isso numa live, num broadcasting. Aí ela tem apostas, aí ela tem um monte de coisa que ajuda a financiar isso. Também, que é 200 e tantos reais a assinatura. Isso. Cara, eu acho que no mundo real ia fazer um sucesso danado, porque, cara, convenhamos, as pessoas, elas vêm em Big Brother pra ver treta. Agora imagina você vendo uma treta. Eu se fosse assinar, eu assinaria mais um game, um broadcast no estilo de Gamer, um outro filme com essa mesma premissa. Sim. Porém, é mais um FPS, usando os prisioneiros como NPCs, como personagens. Sim. E aí você tem os assinantes ou jogadores que controlam esses FPS, esses personagens. Também é um outro filme legal que dá pra gente trazer e fazer esse paralelo. Essa linha. E aí, esse primeiro filme, ele acaba redondo. Quer dizer, ele termina muito legal, eles acabam conseguindo escapar ao wingman do nosso Jensen. Ela acaba tendo um envolvimento de amizade com eles. Sim. Em momento nenhum fica uma tensão mais sexual. Que são parceiros, eles estão ali com um objetivo. E se bem que eu acho que no final ela fica junto com ele mesmo, assim. Daí ela dá um abraço nele, aí dá a entender que eles têm tá começando um envolvimento mais romântico, porque não tem um beijo, tem só um abraço mais carinhoso e tal. E tem duas cenas muito legais com essa Wingman. A primeira é aquela do senta no colo, que é aquele que ele bota, que ele detona o tanque de combustível, ele usa como se fosse um míssil, que é justamente uma das coisas que eu falo, é essa inteligência, ele consegue transformar. Cara, eu acho um dos maiores desperdícios aqui numa nota paralela, Jason Statham não ter sido colocado para ser o Bullseye, o mercenário do Demolidor, porque ele ia ser fora de série. Assim, ele tem uma inteligência, parece que é um mercenário que está pilotando aquela máquina. Ele consegue transformar qualquer coisa em arma. Lembrando que o Jason, nessa época, ele estava começando a se destacar como o herói de ação, então ele fazia de tudo. Até hoje ele se entrega muito no papel, eu gosto muito dele, dos papéis que ele entrega. É fácil você comprar essa ideia de que ele é um hitman, ele é um assassino, aí você não sabe se ele é bom, se ele é ruim,
se ele é vítima, mas ele, assim como o Liam Neeson, normalmente ele é aquele pai que a filha sequestraram a filha. Jesus. Você olha o Liam Neeson, você olha os últimos 10 filmes dele, é sempre filme de hostage, né? É sempre sequestrar minha filha, aí ele vai lá, pega 2 clipes de papel, meia dúzia de palito de dente e mata a família inteira do cara. Mas a menina tá muito bem também. Né? É um filme com fórmulas que vinham dando certo desde os anos 90. É um filme de brucutu, ou seja, a testosterona realmente está elevada. Gostei desse filme deles não explorarem a imagem feminina. Quer dizer, você tem ali as mulheres bonitas, mas elas estão ali não para serem bonitas, elas têm um propósito e elas não usam do fato de serem bonitas. Sim e não, porque assim, isso acaba dentro do universo sendo um atrator. Assim, é o programa, vamos dizer, entre aspas, masculino. É carro, porrada e mulher bonita, assim. Não mas elas não estão ali. Gostei das meninas bonitas, eu acho que se elas cabem ali... Mas são inteligentes. Mas não é aquela coisa erotizada, quer dizer, sim, é isso que eu estou dizendo. Sensual, não erotizaram a presença delas como normalmente é feito nesse tipo de filme. Sim. Você sempre tem meia dúzia que toma banho, meia dúzia que usa muita transparência. Verdade. Você sempre tem uma cena ou outra onde as curvas femininas são exaltadas. Sim, verdade. Ali elas estão ali, elas são bonitas, elas deixam claro que elas são bonitas, mas elas não estão ali para ser bonitas, elas têm uma função. E pelo contrário, tem uma função muito... Inclusive, ele descobre que ela traiu o Frank, porque a diretora ofereceu para ela uma redução na pena. Ela falou assim, tanto que é aquela cena da ejeção, que ele, no primeiro ele ejeta o tanque de combustível, que é para salvar, na segunda ele bota assim, vou ejetar você e vou ejetar você no prédio. Ela ia descobrir se ela era ou não um desenho animado. Exatamente. Ia virar um crossover com o Roger Rabbit, né? Uau! Exatamente. E, assim, eu gostei que ela também ajuda pra caramba. Ele diz as armas, quer dizer, não é uma coisa fácil você decorar toda a pista, você saber onde é que tá a arma, Então, se eu não me engano, é nesse que ela também vai pra fora do carro, ela pega a metralhadora e gira pra acertar alguém atrás também. Não é no segundo. É no segundo. Mas eu lembro... não. Nesse aqui ela destrava a arma, que a arma tá engripada. Sim. Assim, é inteligência e coragem. É uma coisa também que lembra um pouco Fórmula 1, lembra a NASCAR, porque eles ficam em comunicação com a equipe, cada piloto tem a sua própria equipe. Nesse primeiro filme, nós temos nomes de peso na equipe deles. Sim, e aí, a hora que eu assisti o filme lá em 2006, gostei, bacana. Aí eu vi que saiu Corrida Mortal 2. Aí eu pensei, o que vão inventar? Porque o primeiro ele é fechado em si. Sim. Ele tem um começo, meio e fim muito bem definido. O que vai ser esse Corrida Mortal 2? E é para ele que nós vamos agora. Esse Corrida Mortal 2 nada mais é do que o Corrida Mortal 0. É o prequel. Ele mostra a criação do verdadeiro Frank, a criação de todo esse sistema que culminou no primeiro filme. Isso é genial. O fato, inclusive, deles não explicitarem que é um prequel. Sim. Você começa a assistir, você fala, começa como até a metade do filme não tem corrida. Exatamente. Tem um heist ali que um clube da luta quase medieval, você tem as mecânicas de arma e tudo mais, mas aí você começa a ver um personagem ou outro que estão nos outros filmes. No caso daquele menino inteligente, mas ele só é inteligente. Ulisses. Isso. E aí você vê que não é o Jason. Na verdade, ele tá chegando na prisão. Ele tá junto no ônibus da prisão com o protagonista, que é o Cowley. Ele é um piloto de corridas de roubos da mão, e ele acaba tendo que matar policiais para salvar um dos parceiros dele. Ele acaba sendo preso, e o chefe dele, que é o Xambin, ele fica com medo do cara dedurar, porque assim, ele pegou perpétua. E por mais que ele ache, o cara é leal, tanto que todos os comparsas falam, não, ele sempre foi um cara leal, ele sempre foi um cara muito honrado. Ele, não vou me arriscar. E ele, subrepeticiamente, ele bota uma recompensa a boca pequena de $1 milhão. Quer dizer, ele coloca justamente a cabeça do cara a prêmio para os outros prisioneiros, antes da própria Corrida Mortal. Exatamente. Aí, o Corrida Mortal, na verdade, que é a luta mortal, ela é comandada pela September Jones, que é uma ex-modelo, agora é moça do tempo, e assim, ela a atriz é a Laura Corn, ela é
linda. E o que ela tem de linda, ela tem de inteligente e maquiavélica. Olha que vilã cruel. Ela é perversa porque quando você olha uma mulher, ela bem articulada, bem inteligente, linda, com a consciência de que ela é linda, sim, ela automaticamente se torna uma víbora mortal. Sim, ela usa muito a sedução como ela arma. ela usa muito não só a inteligência, mas o fato dela ter essa consciência de que ela é muito bonita e sabendo que isso é uma arma que pode envolver a maioria das pessoas, seja do sexo masculino, ou seja no entorno dela. Então ela cria uma mística em volta dela. Sim. Todo mundo no primeiro momento fragiliza porque ela é a moça do tempo, mas não. Ela dominava toda a mídia através do quadro do tempo, e aí ela foi sabendo galgar as oportunidades. Aí, claro, fazendo uso de todas as armas que ela tinha à disposição. Exato. E ela que começa a ter a ideia do Corrida Mortal, que tem uma hora que o Cowley, ele pega, que agora é o Luke Goss, ele pega um carro lá para tentar, tem uma confusão, ele acaba pegando um carro, ela vê que podia juntar, porque esse programa da luta, ele tá com a audiência meio mais ou menos. E na verdade ele era passado só num canal a cabo, sim, na Whaler Network, não tinha esse broadcast internet ainda. Imaginem que é o começo do começo. Sim, é aquele programa piloto mesmo. Tanto que justamente a primeira corrida é literalmente uma corrida pela vida, porque a primeira prova é você chegar no seu carro. Sim. Você ser apto a dirigir o carro. Ela chega no salão com todos os prisioneiros, ela explica o programa. Sim. E ela fala, nós temos só 9 carros. Se virem. São 14, é verdade, se virem. E aí eles saem. E todos com navegadores. Um por cima do outro. A menina que faz a Wingman desse novo Frank, que na verdade é o Frank original. Ele vai vir a ser Frank original. Vocês ao longo do filme vão entender o porquê de Frank. Ele já tinha uma amizade, um primeiro contato com essa menina. Ele já teve outros momentos onde ela ajudou ele nesse clube da luta, que era patrocinado. Por quê? Porque ela era Ring Girl. Sim. Nesse clube da luta, as mulheres já faziam parte, mas elas passavam com a plaquinha de 1, 2, 3 para sinalizar as etapas e os rounds. Chega uma hora que ele vai lá, se candidata para salvar o Lust. Exatamente. De ser morto, porque o Lust ele não tem habilidade nenhuma de guerra, de sobrevivência. Ele tem, inclusive, um raciocínio um pouco mais devagar, mas ele é muito inteligente. Mas tem outras habilidades. E tem um negocinho, não sei se você já reparou, pelo que ele foi preso. Por isso. Eu não lembro. Matricídio. Ele não é tão inocentezinho assim, tanto que a gente vê isso no final. No final desse fica claro que ele tem ali um porquê de estar ali, né? Sim. E aí o que acontece? Outra pessoa vai entrar no carro que ela já tá, ela chuta o cara, ela espera. Ela espera esse colega dela, ela espera essa dupla ser formada, e aí, por volta da metade do filme, a corrida em si começa a tomar forma, começa a se apresentar como uma corrida que a gente conhece. Nessa equipe tem também grandes nomes. Danny Trejo. O judeu mexicano. Judeu, pensei isso agora, cara. Eu sou o judeu mexicano. Esse ator é maravilhoso. Ele faz vários filmes, ele é icônico, ele é bem verdadeiro enquanto a entrega. Ele tem aquele jeito ali durão usar as origens dele sempre a favor do personagem. Então ele sempre é um mexicano ou é um índio. Sempre. O mestre judeu, cara. São pequenos detalhes que vão tornando esse filme genial, porque assim, você vê que é um filme de ação, é um filme de corrida, é um filme de porrada, mas ele é bem feito, assim, ele aproveita bem os atores, ele aproveita bem, por exemplo, eu gosto muito eu até não falei daquela sequência do que ele se vinga da morte da esposa, que ele não fala nada, ele bota a máscara, ele entra, quebra o pescoço do maluco e acabou. E mesma coisa, o Luke Goss também é um bom ator de ação, ele começou em filmizar, ele começou no Blade, curiosamente foi em 2 sequências, o Blade 2 e o Hellboy 2, mas ele acabou descambando para filme mais de ação, e assim, ele tem um know-how de atuação que
consegue passar bem aquele padrão do Durão. E justamente ali, ele apesar de ser o Cao-Li, ele acaba sofrendo um acidente, que ele é atingido por um míssil do vilão do filme que... Eu esqueci o nome dele, Big Mike, né? Big Mike, ele é um dos caras que mais sabe da recompensa do $1 milhão. E ele acaba sendo internado e é submetido a uma cirurgia que salva a vida dele, mas deixa ele preso para sempre, porque bota ele numa máscara e fala assim, olha, o Cao-Li morreu, você agora é o Frankenstein. E a primeira coisa que ele faz como Frankenstein é muito maneiro no final, que ele deixa todo mundo ir, ele dá marcha ré, mata September Jones, aquilo ali. Exatamente. E é aquela coisa, mantiveram ele vivo, criaram o mito do Frankenstein, porque sabiam que enquanto ele estivesse vivo, iam continuar atrás dele. Mas a galera não sabia da dívida que o companheiro de prisão tinha, e ele falou, ó, ele salvou tua vida, uma vida pela outra. Ele falou, não, eu sei o que eu preciso fazer. Que é o 14K. E aí ele vai lá, pra variar, o Sean Ben morre, todo filme o Sean Ben morre. Exatamente. Sempre morre, coitado, ele sempre morre. Ele é quase o Kenny do South Park, né? Oh my God, they kill Sean Ben. É bem isso mesmo. Verdade. E aí, esse Lust, que é visualmente inofensivo, ele vai cobrar o resto da dívida, encontra o traidor no chuveiro, e aí ele vai ali, ele resolve a situação. A hora que ele volta pro pit, volta pra estação ali da equipe, ele olha pro judeu mexicano, e o judeu pergunta para ele, e aí, você resolveu o que você tinha que resolver? Ele fala, resolvi. E nessa hora, a corrida começa. Nessa hora, ele parte. E aí, o chefão de tudo, quem está comandando isso, já tinha recebido a indicação da loira para assumir posto. Mal sabia ele que ia precisar realmente daquela mulher. Ele viu que ali ele tinha um negócio muito mais lucrativo. Aí as coisas começaram a ser colocadas na internet, ele começou a criar todo esse ambiente que a gente vê no primeiro filme. Se bem que ainda não chega lá, porque nós temos a segunda parte da prequel, que é o 3. Que o 3 é a continuação da prequel. Ele que faz mesmo a ponte. O setup final, a ponte. Então podemos partir para ele, João. Partir para o 3. Vamos lá, por favor. Track Corrida Mortal 3 Inferno. Pode fazer as honras. Por favor. Ele é uma continuação direta do 2, que é o The Gray Scott, que é um milionário lá, é tipo um Elon Musk do mal. Ele vai lá e compra a corrida mortal do empresário original, que era o Wayless, que era o Ving Rhames. Para quem não está reconhecendo, é o amigo do Tom Cruise no Missão Impossível, o Luther. Ele compra, assim, meio que sacaneia o Ving Rhames e dá uma sacaneada ainda maior no Cao-Li, porque ele vira, se ele teria 4 corridas, já estaria na beira de ser solto. Ele fala assim, olha, se você vencer, seus amigos morrem. Detalhe, os amigos dele não sabem que ele é o Frankenstein, eles acham que o Cao-Li está morto. Aí ele começa, tem aquela tensão a se tornar a equipe do Frankenstein, eles não sabem que é eles vão descobrindo depois, que ele tira a máscara, a mulher começa a odiar ele, achando que ele não entende que escondeu para proteger as vidas deles. E assim, é uma corrida agora que é na África, é bem mais aberta, só que um outro paranauezinho diferente, que eles colocam um rastreio que antes eles tinham um sistema de segurança, que assim, não permitia que as armas atirassem para fora da zona da arena. Isso, da zona do jogo. Só que agora não tem zona de jogo, é tudo aberto e os caras podem fugir. Só que não podem, porque se fugirem, vão ganhar um belo míssil de presente totalmente grátis. Só que o míssil explode. Você não tem... Ele é entregue na sua casa, inclusive sem... Automaticamente você vira alvo do meteoro de Jesus. Exatamente. Sem frete, você ganha um míssil muito legal, muito bonito. Exatamente. E assim, esse eu já achei, apesar de eu gostar muito da reviravolta do final, que é nível Jogos Mortais, só faltou o mas assim, ele já teve um ponto fraco, assim, repete assim, esse ponto ali pra mim perdeu um pouquinho do brilho da saga, que é as batalhas de corrida ficaram muito comuns, ficou só carro armado atirando no carro armado, assim, fica aquela coisa meio tediosa, assim,
tirou um pouco aquela inteligência que permeava a corrida, deles improvisarem, deles usarem coisas que não deveriam ser arma como arma, deles ativarem. Por exemplo, no 2 tem uma cena que é muito legal que o Cauê, ele tá sem a arma, ele vai dar uma corrida paralela ali para pegar a arma na frente do cara, para pegar. E às vezes ele vencia o cara sem estar armado, o cara estava armado, porque ele era o melhor piloto. E isso não assim, foi tirado um pouco, talvez até por ser direct to video, tirou um pouco desse coisa, mas assim, teve umas coisas legais, por exemplo. É o vilão mais cruel da franquia, eu acho, que é eu acho que é o Niles, alguma coisa, deixa eu até ver no coisa, que ele é bem mais cruel, ele é mal mesmo, ele é um cara que ele não tem um mínimo de bem ou mal, por exemplo. Os outros tinham alguma honra, alguma coisa assim, Niles York, alguma coisa que se prometesse cumprir, alguma coisa assim. Ele não, ele muda o troço, ele faz as coisas assim. O jogo na cabeça dele funciona dinamicamente conforme ele quer a cada nova corrida. Exatamente. Então ele manipula as regras, ele manipula todo o setup, os pilotos não tem como se programar, não tem como saber o que eles vão enfrentar, como eles vão enfrentar. Exato. Mas é o que você falou. Para mim também perdeu um pouco a forma e a força se comparado com os 2 primeiros filmes, que são fantásticos. Sim. Os 2 primeiros filmes, eles me ganharam assim, de forma instantânea. Esse é o que você colocou, é o mais fraco dos 3. Se a gente comparar, mas não porque ele seja ruim. Sim, ele é um filme bom. A régua dos outros está muito mais alta. Exato. Até porque ele faz um negócio também na corrida que foi sensacional, que é todo um plano para tirar os amigos dele, que começa na corrida anterior, parece que ele matou o nosso queridíssimo judeu mexicano. Só que você descobre que não é bem assim. Ele é morto ali com um míssil, ele vai. Aí parece que ele tá com esse desfalque na equipe, e agora vai o Ulisses mesmo para tentar segurar as pontas. E, na verdade, a corrida toda, a última, é uma armadilha, junto com o Ving Rhames, que era o dono anterior, que ele acertou com isso, que ele botou uma assistente para esse cara, que, na verdade, estava mancomunada com ele. E assim, vai acontecendo vários eventos, tipo, o cara é ativado antes, o coisa morre, e assim, ele vai tendo vários pedacinhos ali de história que eles não vão entender, que o espectador não vai entender, é uma ligação ali, é uma conversa colar, é um negócio ali, assim. Aí quando vê, tudo culmina num plano genial para simularem a morte do Cal e substituir ele pelo Niles York, que é o vilão. E toda a equipe, eles conseguem simular a própria morte. A morte do Danny Trejo foi simulada, a deles também é simulada numa explosão que tem no coisa, eles dizem que o Frank sobreviveu, só que na verdade é o Niles York, e assim, ele sacaneava muito uma assistente dele, ela fala que ele é o Frankenstein, quer dizer, todo mundo ele é um vilão odioso, mas olha, ele teve um castigo que foi assim, olha, perfeito. Eu gostei muito. Esse castigo, essa reviravolta acabou compensando a corrida fraca um pouco. Porque eu acho que assim, eles poderiam, mesmo sendo uma coisa direct to video, dava pra você fazer isso, dava pra você planejar, porque eu acho que isso é uma coisa mais, Orso, de roteiro do que distante. Tanto que, por exemplo, tem uma hora que eles levam tem uma parte da corrida que é em campo aberto, então eles correm, tem uma vila rebelde lá, como se fossem os guerrilheiros, já eles atacam os carros, ele atrai os guerrilheiros para os caras atirarem no amigo dele, de certa forma, para fingir o negócio. Ou seja, ele fez todo um coisa aí que poderia ter, se dedicasse um pouco ali, vamos fazer um negócio legal, vamos pensar alguma coisa, se bem que tem uma coisa que eu gosto lá, que é uma corredora, aliás, é uma que também é que nem o outro, que são 2 corredoras, que, aliás, você tem uma disputa ali de navegadoras, uma briga de navegadoras até a morte, só tem, no mesmo estilo do 2, só tem 10 carros e 5 navegadoras, se virem, e tem aquela cena do míssil, não sei se você lembra, Sim. Que o carro tá capotado, aí ela consegue ativar o míssil pra estourar o inimigo, porque ele ia vir pra cima dela. Isso lembrou aquele filme, não sei se
você já viu, bem antigo, é Robojocks. Sim. Lembrou que ele faz com a mão no Robojocks. Caraca, Verdade. Robojocks. Verdade. Eu gostei bastante. Assim, eu gosto muito de quando você opera equipamento com inteligência. Eu acho que, assim, esses filmes de... Isso vale para filme de corrida de carro, filme de mecha, filme de armadura inteligente, eu acho que tem que ter uma proporção que é mais ou menos uns 65% a 70% piloto, nave também, e o resto seu equipamento. Eu acho que o piloto ele tem que fazer a diferença no equipamento. Ele tem que fazer coisas incríveis. Eu acho que isso torna legal a coisa. Mas fala. Verdade, você disse tudo. Você disse tudo. Agora nós estamos indo pro último filme, que é o que amarra tudo, que é o que fecha tudo com chave de ouro. Verdade. Que é o Anarquia, que é o Corrida Mortal 4. Sim. O ano é 2050. Uhum. E aí o planeta se tornou superpovoado. Para ajudar a controlar a população, o governo desenvolve o sistema de corrida. Sim. A corrida da morte, a corrida mortal, anualmente tem concorrentes do país todo marcando pontos por matar as pessoas, usando os veículos para poder gerenciar esse controle de natalidade. Pequeno detalhe, agora, na verdade, a prisão é uma cidade, que é a expansão, a corrida é ilegal, tanto que você tem um grupo do governo que quer tentar parar a corrida, eles fazem um negócio até interessante, apesar de que eu não gostei tanto do ator que faz o encarregado, e vai mostrando a história de um prisioneiro novato. Ele chega lá, ele parece ser um cara que sabe se virar bem, que briga bem, que corre direitinho e que ele tem um passado misterioso que uma das primeiras coisas que ele quer é justamente ele quer ser o corredor. Ele vai para a expansão, ele mesmo fala, a primeira coisa que ele fala é eu quero correr, eu quero é o Conor Gibson. Ele se oferece para correr, ele passa pelo que tem um teste literalmente mortal, assim, na boa e velho estilo de, olha, temos um carro, 3 pilotos, vocês não vão pilotar em conjunto, então matem-se. Inclusive, ele enfrenta um cara que dá literalmente os dois dele, o cara intimida até o Jack Reacher, e você vai vendo que não, é que esse Conor Gibson não tem jeito de ser um prisioneiro comum. Ele se move muito bem, briga bem até demais, e o Frankenstein, para novidade de todos, é um personagem separado, e ele é o vilão, porque ele comanda o negócio todo, ele comanda a expansão. Eles tornaram o coisa agora da Dark Web, é transmitido pela Dark Web, então eles são quase uma grande organização criminosa. Eles tiraram da Surface, porque aí você tem... Antes era legalizado, agora você tem tudo, era em conformidade com o que o governo aceitava, quer dizer, era tudo na superfície. Trazendo para Dark, você tem investidores escusos, sim, você tem outras coisas, você tem outros valores. Então, você que a tem primeira... mato, entre aspas. A primeira coisa que acontece é um senhor lá, um morador de rua, ele tá passando lá com o carrinho dele, ele é transformado naquele pacotão de massa de tomate. Não perca a promoção. Exatamente. O cara entra no Pomarola Mode. Ele vira literalmente carne moída. É um filme que fecha muito bem a franquia, apesar dela ser mais distópica, ela ser um pouco mais longe, sim, desse universo, ela te dá uma outra possibilidade. E eles, uma coisa que eu gostei, eles vão trabalhando esses 4 filmes de uma forma orgânica, ou seja, sim, você assiste, é crível. É possível que se tivesse tudo isso acontecido de verdade, que tivesse acontecido dessa forma. Eles se preocuparam com isso, então é fácil você entrar nesse universo, você torcer pelo A, pelo B. Lembrando que os primeiros filmes é daquele nosso diretor, brother, Paul W.S. Anderson. Mais uma razão para o Eugênio. Também conhecido como o marido da Mila Jovovich, ou então o nosso Resident Evil Man. O Paul W.S. Anderson, ele tem algumas coisas pontuais muito boas, a exemplo desses filmes, mas a quantidade de coisa ruim que ele faz supera em gênero, número e grau. Infelizmente. Então, exatamente. Então, ele tem o dom
de pegar um budget legal, uma premissa legal e transformar numa pasta de miojo sabor chuchu. Pasta de miojo sabor. Então é um nada com coisa nenhuma. E uma coisa que eu gostei nesse último filme, que é o seguinte, você vai descobrindo que o protagonista, na verdade, ele não é comum, porque ele não é uma pessoa comum, ele é como se fosse um agente, um mercenário. Ele foi enviado lá para matar o Frank, porque o negócio saiu de controle, eles não conseguem, eles mandam tropas e as tropas são dizimadas, porque eles têm armas, eles colocam armas na prisão, deve ter até algum financiamento de organização criminosa, porque isso deve dar um dinheiro ferrado. E assim, no final, para mim, foi a corrida mais tensa que teve dos 4, porque a carona, sabe a navegadora, que geralmente é a sua companheira, nesse último não é não, no Frank não. O Frank pega a namorada do Conor Gibson e bota como navegadora dele, justamente para tirar dele a força de fazer a parte do combate. Exatamente, então, é aquela coisa, se você me explodir, ela vai junto. Exatamente. Ó, quando eu vi aquilo, olha, meu queixo caiu, cara. Eu tinha mais ou menos noção do final, do que ia acontecer, mas assim, cara, foi assim, o stakes, assim, o que tá em jogo, o risco foi ao máximo ali. Foi assim, eles fizeram uma coisa muito inteligente, é o que eu digo, roteiro, isso é roteiro. Tem a cena que é uma cena legal, que é que o motor do carro, em tese, alcançaria quase 400 km, mas o medidor é só 320, aí tem que passar uma cena por um abismo lá, que ele se perdeu lá ele se perdeu no caminho até para enfrentar os caras. E assim, ele no conflito final com o Frank, ele faz uma coisa bem legal, que na verdade tinham 2 assassinas, que era uma moça lá de cabelo meio raspado, assim. Ela também dada uma atenção, ela não sabe o que ela também é uma segunda assassina, é uma assassina de garantia. Ela pode falar. Não, eu só lembrando desse filme e conjecturando em cima desse universo. Esse filme é uma coisa meio Jogos Vorazes com Mad Max, né? Sim, verdade. E Sobrevivente também. Bebeu muito da fonte dos dois. Então, vocês imaginem que os conceitos de Mad Max e Jogos Vorazes tiveram um filho, e esse filho foi mal criado, foi parar num orfanato e virou esse filme. Eu diria mais Sobrevivente com Schwarzenegger, pelo ângulo dos prisioneiros, do programa dos prisioneiros. Perfeito. E por terem, eu sempre digo, os Jogos Vorazes, para mim, ela é o Ben Richards, só que sem o instinto assassino dele, que ele... Agora teremos mais, hein, João? Teremos mais Jogos Vorazes. Temos a prequel lá, que eu ainda não vi. Não saiu ainda. Não, saiu no cinema sim, eu acho que lá fora saiu. Tá. Não, lá fora sim, não chegou para nós ainda. Mas aí, assim, ele acaba assumindo o lugar do Frank, porque ele vê que o governo também é corrupto e você precisa de um Frank, de uma certa forma, para não se tornar, não dominar um lugar. O Frank deixou de ser um peão para se tornar o rei. Imaginem que o Frank é uma peça de xadrez, eles falam muito de xadrez 3D, né? Sim. Imaginem que o Frank começa como um peão manipulável e a favor das vontades de uns e outros. Nos filmes subsequentes, ele se torna um bispo. Sim. Ou seja, ele já tem mais flexibilidade, ele já tem mais alcance. Sim. Nesse último filme... Ele é o rei. Exatamente, ele se tornou uma instituição. O Frank, ele é um dos pilares dessa sociedade distópica. O Frank exatamente. É como se a gente imaginasse a vida hoje sem energia elétrica. Sim, uma coisa impensada. Nesse universo, o Frank, nesse momento, ele é esse pilar. A galera não consegue conceber que o Frank deixou de existir. E aí isso vira um problema, assim como o João está narrando. E uma coisa que, assim, para mim foi um defeito, um dos poucos defeitos desse filme, que assim, eu teria colocado o vilão, o cara do governo, como o Danny Glover, eu não teria botado ele para ser o líder da equipe, porque assim, ele não ficou mal, ele ficou bem, mas eu achei desperdiçado. Eu achei que ele ficaria muito mais legal como vilão, pelo que o Danny Glover, quando ele quer, ele sabe ser um cara bem ameaçador. Só para qualquer dúvida, assista aquele filme muito bonito chamado O Atirador. É legal. Que é do Bob Louis Swagger, que sabe fazer cirurgia sem bisturi. Métodos inovadores de operação. Usa gatilho para fazer operação. Como é que você opera uma pessoa? Aí para cauterizar,
ele aprendeu com o Rambo, que tem que pegar a pólvora. É mais ou menos isso. E aí não pode esquecer do elemento surpresa, da luz azul. Sim, que fica azul. Sim, é uma luz que fica azul. E assim, o filme é muito bom, gostei. É um filme bem inteligente. Inclusive, esse quarto ele não fica atrás, ele brinca. Ele cria uma reviravolta que faz bastante sentido. É um pouco previsível? Mas assim, ficou bastante sentido. E infelizmente, eu não vi mais o ator que faz o Connor Gibson. Ele é o Zach alguma coisa, esqueci o nome dele. Zach Magoo, nunca mais vi ele em ação e eu gostei dele. Ele tem um bom tipo físico para ação, é um ator assim, um ator que você diga, meu Deus, que ator, nossa, que interpretação, mas é um bom ator para ação, assim, passou bem. Lembrando que esse gênero de ação, muitos dos novos atores ou das subcelebridades, eles são primeiro stuntman, eles são dublês, eles são treinados para esse tipo de coisa, e aí a cada 100, 200 dublês, você desponta um ou dois que pode subir de categoria, que pode vir a ser um frontman, um personagem principal, Exatamente. ou então um secundário que tenha uma presença nesse universo. Então é difícil você ver essas pontas, esses personagens disso que despontaram, se eles não tiverem o cuidado de se manter estudando, treinando e tudo mais, eles são engolidos pela máquina. Então, eu acho que é o que aconteceu com esse ator aí. Ele subiu legal, o cara é bacana realmente, ele entrega legal, você compra aquilo no universo que ele tá te vendendo, mas aí o cara meio que acomodou. Ou então faltou propostas para eles, outros que fazem melhor, cobrando menos. Infelizmente, mas acho que assim, tá até com alguns filmes aqui, mas eu acho que assim, não são tão conhecidos. Eu gostei bastante dele, assim, era um ator que com certeza é um daqueles caras que eu vi. E uma coisa que você falou, que é verdade, o ator de ação, o stuntman, ele acaba tendo uma, entre aspas, vida útil. Sim. Porque, assim, ele é aquilo, você fazer um stuntman a partir de uns 40, 50 anos, o bicho pega. Aí, isso nessa época. Agora imagina hoje, onde tudo é digital, onde você pode pegar um ator mais velho e rejuvenescer, você pode criar em CG N manobras e mirabolâncias e não sei o quê. Não sei se você chegou a ver que estavam falando, não sei se a família, estavam querendo ceder os direitos da face do Bruce Willis para fazer deepfake dele. Eu vi. O que eu acho eu acho que atores que já são mais que consagrados, eles deveriam ter uma negociação de a partir do momento que eu deixei de existir, eu morri, eu faleci, a minha família tem os direitos da minha imagem. Então aí a gente podia pôr nesse balaio o Anthony Hopkins. Sim. Nós podíamos pôr o Bruce Willis. Nós podíamos pôr aquele que já se foi também, que é muito bom, que fez A Espera do Milagre, aquele grandão. O Michael Clarke Duncan, realmente. Então, é um outro ator que teria uma vida útil no cinema infinita. Verdade. Eu acho que se é para usar a tecnologia em benefício do entretenimento, seria uma forma até de homenagear essa galera. Concordo. Que se desgastou demais, que fez muita coisa errada, que a maioria deles, dos grandes atores e das grandes atrizes, hoje eles estão numa espiral de autodestruição, eles estão com doenças autoimunes, eles estão degenerativos. Não precisa ir muito longe, o próprio Michael J. Fox. Sim, a questão dele do Parkinson que atrapalha bastante, ele também teria tido uma carreira brilhante. Sim. Porque ele era muito além do menino de Volta para o Futuro. Marty McFly. Marty McFly. Você tinha aquele filme que ele é um lobisomem, que é muito legal. Sim. Dr. Hollywood eu gosto bastante também, Hollywood, eu acho bem legal. Então eu acho que quando a tecnologia vem respeitando o ator e todo o legado desse ator, você põe aí, por exemplo, o Christopher Reeve, já pensou? Sim. Trazer o Superman de volta com o Christopher Reeve? Seria legal, seria muito legal. Então, vocês que detêm os poderes da sétima arte, pensem com cuidado nisso. É uma forma de homenagear, se bem feito. É claro, tem que ter N cláusulas, para não denegrir a imagem, para não macular tudo que foi feito. É uma forma de
gerar uma renda perpétua ou para os descendentes, ou para uma instituição. E até, por exemplo, poderia criar um simulador virtual em que você pudesse, como é que eu vou dizer, Orso? Você poderia ser o próprio diretor, você criar seus filmes. Eu acho que ia ser legal também. Sim, sim. Essa é a diversão, esse é o gostoso de conversar com o João Vitor, o Santiago. A gente deu um overview geral e sincero desse universo da Corrida Mortal. Assistam, deixem aqui as suas opiniões, o que vocês acharam, qual filme vocês mais gostaram. Vamos conversar, vamos debater sobre esses filmes. Aí que nós já puxamos um monte de outros links, nós já falamos inclusive de realidade virtual, de geração de respeito ao material desses atores que estão se encerrando o trabalho. Então, o nosso papo aqui é sempre muito dinâmico, é sempre muito gostoso. Nós deixamos muita ponta solta de muitos assuntos que a gente gostaria de trazer para vocês, mas de conversar com vocês a respeito deles. Eu acho que o João me propôs aqui um quadro para o ano que vem. Eu já aceitei, nós vamos fazer um quadro específico com filmes desse tipo, que são filmes que parecem casuais e medíocres, mas são grandes filmes, são grandes histórias, exatamente. São filmes muito bons, fantasiados de filmes ruins, dentro do Passou Batido. É um Passou Batido 2.0. Aí sim. Ou 1.5. É, um 2.0, porque aí entre o 1.0 e o 2.0, a gente coloca mais 10 quadros. Verdade. Cheio de quadros. Você é sempre muito bem-vindo, João. É sempre muito bom gravar com você. Para mim também. Nós temos ainda um monte de coisa no schedule, no nosso brainstorm, para trazer para o nosso público. Sim. Muitas coisas das nossas conversas, até privadas, renderiam bons vídeos, porque a gente sempre vai montando um brainstorm gigantesco, cheio de referências, cheio de coisa legal, trazendo o livro, trazendo outras formas de arte que complementem o cinema. Então, João, já adianto meu muito obrigado. Você já é um assuntando honorário faz muito tempo. Para o ano que vem, eu já te adianto em primeira mão que nós teremos muitas novidades e exclusividades para os membros do canal. Eu acho que se inscrever é uma forma que vocês têm de agradecer os mais de 500 vídeos que nós já lançamos e todo esse cuidado na curadoria do conteúdo para trazer para vocês. E aí, além de se inscrever, você pode apoiar o canal de alguma forma, se tornando membro. Então aí o primeiro nível de apoio não é R$5. O que se faz com R$5 por mês? Nada. E esse dinheiro para nós é muito interessante porque a gente vai melhorando, vai valer a pena. O setup todo. Eu já estou em contato com algumas parcerias, então para o ano que vem nós teremos vídeos de bastidores exclusivos para os membros, nós teremos mais lives exclusivas para os membros. Eu vou sortear vouchers da Amazon, vouchers da Netflix, eu vou sortear assinaturas do membro. Então eu estou montando um sistema para nós também agradecermos ao apoio de vocês, para que vocês se sintam tão VIPs quanto vocês merecem. Então, para essa galera que decidir apoiar, principalmente nesses 2-3 primeiros meses, que é onde nós vamos levantar o cash para poder dar o start em tudo isso, é muito importante vocês apoiarem, vai fazer muita diferença. E para mim, isso tudo só faz sentido porque vocês estão aí assistindo, porque vocês gostam do conteúdo, porque vocês entenderam o diferencial do canal. É um review sincero, nós não vamos jogar o teu tempo no lixo, é o que nós achamos do filme, não é se é bom ou ruim, se o diretor é isso ou aquilo, ou um monte de informação que você mesmo acha no Google. Então, se você está assistindo é porque você quer a nossa opinião, como foi a nossa vivência assistindo, acompanhando aquela história. E isso, para mim, não tem preço. Esse é um diferencial que o Assuntando traz desde o primeiro vídeo, e é uma coisa que eu bato sempre na tecla, faz parte da identidade do canal, e eu não vou mudar isso nunca. Rodrigo, tem um filme assim, fala bem desse filme que eu te dou uns trocos. Não quero. Rodrigo, esse filme não é legal, mete a boca lá. Não quero. O Resmungando, por exemplo, é ao contrário do quadro que nós estamos propondo com o João. É um filme com uma premissa muito legal, numa premissa que instiga, mas que ele entrega nada com coisa nenhuma. E aí nós vamos sim falar todas as coisas ruins que foi assim acompanhar essa história. Como nós já temos Resmungando, nós vamos ter aí o Passou Batido 2.0. Muito bom. João,
que mais você quer dizer? O que mais você quer falar? Não, só tenho a agradecer, meu amigo. Não só pelo espaço, pela discussão de hoje, foi muito boa, muito proveitosa, valeu a pena. Assim, foi um filme que eu tinha assistido um ou outro, mas não tinha assistido tudo. E valeu a pena assistir. É um filme que mostra que você tem como misturar ação com inteligência, de uma forma bem feita, bem criada mesmo. Eu acho que outros filmes podem ser feitos da mesma maneira. Eu gostei muito, espero que tenha muito mais. Por isso que a gente fica muito puto quando a gente vê uma boa história tratada de forma medíocre, ou então é fácil um filme que é fácil. Ainda mais agora que o cinema virou caça-níquel na sua maioria, né? Eles querem o mais, eles querem não o melhor, eles querem o maior, mas o melhor ficou para segundo plano. Então eu espero que o cinema volte a se preocupar com a história, como a forma que a história é contada, para que a gente possa voltar a ter mais filmes bons. Uma coisa que eu já coloquei em outros vídeos, mas é legal apresentar para vocês também. O nosso garimpo aqui no Assuntando, eu particularmente assisto de 2 a 3 filmes por dia. Então aí vocês fazem a conta por baixo. Se eu assistir 2 filmes por dia, eu assisti 60 filmes por mês. Desses 60 filmes, eu trago 5, 6, 7 para vocês. Por quê? Porque tá difícil achar coisa boa. Então, o nosso garimpo é muito sério, é muito seletivo. Por isso demora para vir, às vezes, um filme que tá no hype. Tá no hype, mas para mim tá nem aí. Eu vou assistir quando eu tiver tempo, quando eu achar que é legal, quando eu puder assistir da forma correta e trazer a melhor experiência para vocês, a experiência mais completa de como foi assistir aquilo. Então é uma coisa feita com muito cuidado. Nós nos preocupamos muito com a qualidade do conteúdo, tanto eu, quanto o Santiago, quanto o Arthur, quanto outros convidados que a gente traz aqui. A peneira para participar do Assuntando é muito seletiva também. Eu tenho muita gente que gostaria de vir conversar com a gente aqui, mas que não está dentro da proposta do canal, eu acabo recusando. Então, os poucos que eu trago aqui, eles são muito bem selecionados, eles realmente têm o que agregar. Então, se você está vendo um vídeo com um convidado especial, que é o caso do João, ou uma live que eu trouxe, eu anunciei uma live, pode vir com certeza, que é um ambiente saudável, um ambiente seguro, onde vai se falar da 7ª arte, de todas as formas de arte, por consequência, de forma inteligente e interessante. É nóis! Valeu!